Cara, mas a capa é linda. É muito legal, cara. E aqui todas as músicas que falam tem assim um tema central sobre guerra, né? Uhum. Sobre batalha, que o conceito da Excalibur é isso. Os caras perguntam, pô, mas fica restrito, não fica falar? Não, nunca, cara, porque as guerras sempre existiram. Sim. E sempre vão existir. E a proposta nossa foi essa, né? Fazer um heavy metal com uma roupagem medieval, porque a gente sempre gostou de literatura clássica, cara. E a história do Rei Arthur, enfim, dos cavaleiros. Quem que deu o nome, Marquinhos? Então, cara, foi até uma votação na época, né, cara? Porque quando começou no nome, a gente já gostava de história. Até o professor Claudinei, gostaria muito de falar dele, Claudinei, de história, né? O Ney. Ele apoiou pra caramba a nossa banda, né? Desde a época do ensino médio ele via que a gente gostava de rock, então tinha uma coisa em comum, e a gente gostava de história, a gente ficava, ele dava livros pra mim de história, professor. Ó, leva isso aqui pra vocês lerem. Então a gente trocava ideia, e ele falava, pô, esses caras estão interessados, eu não vou falar como é que funciona. Abriu pros caras. Ele comprou tudo, camiseta, CD da banda, sempre foi alguns espetáculos e tal, e o nome foi assim, né, cara? A gente não tinha uma escolha de nome, só que a gente tinha, pô, isso foi em 97, você lembra o Rhapsody? Uma banda chamada Rhapsody, uma banda italiana, de power metal. Essa banda, assim, todo mundo ficou de cara. Eu lembro que tava no Ferrarese, no beco do disco, sabe? Ferrarese, Andrezão, Ferrarese. Um abraço pro André, saudade dele. E aí tava lá com ele, ele falou, cara, qual estilo? Eu gosto nessa linha de power metal, né? Eu falei, pera aí que eu vou te mostrar um negócio que chegou agora. Legendary Tales, cara, o disco. Dragãozão na capa. Aí a galera fala Metal Espadinha, vamos falar se for Metal Espadinha, né? Aí, cara, eu falei, põe aí, cara. Ele colocou, cara, começava um coralzão já. Um puto de um coral. Meu, tem orquestra, violino. Meu, vocês já ouviram o Rhapsody? Puta que pariu, cara. De verdade, cara. Ali foi, nossa, hora, caramba, cara, a gente ficou assim como uma referência pra gente. Tem todas aquelas influências que a gente colocou, Angra, Annihilator, Stratovarius. Mas o Rhapsody, hoje que eu percebi que é uma banda que foi muito norte pra gente. Balizador. A gente é diferente deles, não tem como uma banda ser igual a outra. Mas eu falei, pô, que a gente seguindo essa proposta, nessa linha, né, cara? E a gente precisava de um nome forte e tal. E aí a gente tinha alguns nomes que a galera sugeriu, acho que o Aurélio tinha, não lembro, era um negócio de Horizon Race, não lembro o que dizia. E eu falei, vamos, Excalibur, o que vocês acham de Excalibur, né? A gente gostava de música clássica, coisa dita e tal. E aí, pô, todo mundo achou legal, cara. A gente fez a votação, ficou como Excalibur, e a gente se identificou muito com a história, né? E assim, pô, mas Excalibur é uma história, mas a gente já tava com a visão disso, o mercado do metal não é no Brasil. Sim. Não é? E é um nome que funciona no Brasil e funciona fora, né? Nossa. E é uma lenda que não é só da Inglaterra, entendeu? Sim. Todo mundo, tem releitura, né, cara? Tem uns que falam, né, celtas, enfim, tem várias histórias. Mas é fantasioso, cara. E essa Excalibur aqui? Aí, pode mostrar aí. Essa Excalibur aqui, você conseguiu com a Adam? Adam. Isso. Aí, Cadu, seu amigo Adam. Aí. Essa espada... É pesada, hein? Tem história, é uma réplica, né? Vocês assistiram o filme acho que é de 80 e alguma coisa, cara. Ele conta o fantasioso mesmo, certinho, né? Então tem todos os cavaleiros, tem a tábua redonda. Olha, cara. Então você pega lá Camelot, né, cara? Então a cidade onde eles viviam, depois tem quando ele perde uma batalha, enfim, ele joga a espada pra Dama do Lago, depois ela devolve, é uma espada mágica. Tem toda aquela parte romântica, né, cara? Então, assim, só que a gente não fala em nenhuma música, nós tem alguma coisa contando sobre Excalibur. Então a gente pegou o nome por isso, entendeu? Sim. Porque a gente identificou, né, o poder que a espada tem, do justo que você falou, né, do cara poder empunhar a espada. Então todo esse conceito nos atraiu, e o imaginário medieval a gente sempre gostou, cara. Senhor dos Anéis, Joana Dark, aqui nessa capa mesmo, por exemplo. Os caras falam, é Joana Dark? Você é a Joana Dark. Né, cara? Então, mas o que tem de elemento aqui a gente fala pros caras? Porque você olha pra capa, hoje não, o vinil é grande, né? Sim. Mas aqui a gente pediu pra ele na época, a gente tá falando, essa música, por exemplo, aqui, eu conversei com o Ney na época, King of Kings, ela fala sobre as cruzadas. Nossa. E é o que tá acontecendo hoje, cara. Sim. Tá vendo a guerra em Israel? Né, a Palestina sempre teve. Alguém queria dominar a Palestina, né? Então, olha que interessante, tá falando de história aqui. E isso antes de acontecer isso agora. E essa moça aqui, quem é? Joana Dark. Não, é a moça, a modelo.
Não, daí é banco de imagem. Ah, é banco de imagem. Aqui é banco de imagem, né? Legal. Daí é o marquinho de cabelo. Exatamente. Legal, daí o cara. artista, né, ele tem lá Tem o banco de os imagem bancos dele, lá. São cara. bancos Pô, que pagos, legal, mas cara. a gente consegue, enfim, fazer o que você quiser de Aham, montagem, né? porque ela é... E na época Que a gente legal, precisava de cara. uma guerreira, e a gente definiu todos os álbuns nossos, depois vocês tiverem as imagens aí. Então, esses aqui a gente fez nesse formato. Então, essa King of Kings fala sobre as cruzadas medievais, né? Uhum. Porque acho que foram, sei lá, 8 cruzadas, mas assim, no começo era ganho de território, era político, né? Sim. Então, os cristãos queriam invadir, né? Tinha um muçulmano e tal, então Jerusalém sempre não tava tinha no meio. terra sem dono ali e tal, ficou com cada hora com alguém, né? Mas assim, acho que a partir da quarta ela começou a virar religiosa. Sim. Só que assim, o que acontece? O refrão fala disso, né, cara? Que o cara, ele vai morrer no campo de batalha, mas ele vai ganhar o reino dos céus. E os caras acreditavam nisso. Então, assim, a sacada do nobre, do político, do rei, é assim, não, a gente vai colocar isso na cabeça deles, que eles vão morrer, ganhar o reino dos céus, mas a gente tá querendo conquistar o território. Então, cada um tem uma reflexão sobre isso, quem é religioso e tal. Então, mas assim, a batalha, a guerra, eu posso falar da guerra de hoje com uma roupagem medieval. Porque a guerra o que é? Um conflito, cara, de algum interesse. Alguém querendo invadir ou conquistar alguma coisa. Exato. E aí tem tudo isso nessas músicas, né, cara? Time of Silence, por exemplo, se você pegar, eu fiz essa música pensando numa pessoa num cenário de guerra. Como é que é a cabeça da pessoa, né, cara? Então o refrão também fala sobre isso, né, cara? De você não conseguir diferenciar a realidade da ilusão, porque imagina, pô, quando dá essas tempestades fortes aqui, imagina um barulho numa guerra, cara. Num campo de batalha, né? Deve ser ensurdecedor, os caras vão pro bunker lá, tal, se esconder, tem essas condições, mas e quem não tem, cara? Deve ser muito dramático, né? Trágico, né? Porque você tem morte, né? Então a gente vai nessa linha. Aqui você pensa, a Joana d'Arc foi ela era uma camponesa francesa, cara. Camponesa francesa que liderou o exército da França contra a Inglaterra e venceu na Batalha dos 100 Anos. Então, olha, por isso que é legal do metal, a gente traz história, né, cara? Então os caras podem estudar, se aprofundar aqui. E ela foi, lembra, queimada. Sim. Ela hoje foi canonizada depois, mas foi queimada porque ela tinha visão de que ela ia vencer. Então a gente assistia esses filmes, cara, Macbeth, Shakespeare, pô, é uma coisa que pra gente é fonte de inspiração, cara. Aí você tem aqui, a gente tem elementos simples, né, cara, geométricos, aqui tem um triângulo aqui de fundo. Então você tem aqui o que é, né, a música a gente tem a tríade, né. Sim. Alan, mandei 2 capas aí pra você, se puder colocar pra gente. Que é a harmonia, né, cara, então sei lá, pra formar um acorde maior, menor, enfim, você tem sempre uma fundamental, ou tônica, a gente fala, uma terça e uma quinta, uma mais simples. Você tem o Espírito, aqui a gente tem a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o ciclo atrás, então a guerra não acaba, cara. Termina uma, começa a outra. Um ciclo infinito. The end is the beginning, né? Uma coisa.